Boa tarde, curadores, boa tarde a todos, boa tarde especial para o Marcelo. Antes de começar, eu queria agradecer à diretora do Núcleo de Santos, que empresta o Marcelo para a gente, a professora Maria Echevarria, não sei pronunciar corretamente, e novamente agradecer ao professor João Bosco, dirigente de Santos, que foi muito ágil quando a gente precisou mandar o Marcelo lá para Manaus. Ele fez tudo em pouquíssimo tempo para que a gente desse conta de cumprir os prazos. E agradecer ao Marcelo, que gentilmente vai conversar com a gente lá de Santos, parando as atividades dele aí, para falar um pouquinho como foi a experiência dele lá em Manaus, essa elaboração dos planos de aula, e para a gente compartilhar um pouco dessa experiência. Ele já mandou para vocês um modelo do plano de aula, já circulou um pouco aqui esse modelo, foi validado pelo nosso coordenador, o Caetano, e aí por isso nós estamos aqui hoje para pensar com vocês. A gente já fez uma tentativa de elaboração de planos de aula lá atrás, quem está com a gente desde 2013 pode lembrar, e aí a gente quer retomar isso e ter um lugar na plataforma para que a gente coloque os planos de aula com o uso dos objetos digitais curado por vocês. Aqui no estúdio comigo está a Camila. Então, a gente vai fazer uma videoconferência diferente, porque a gente está aqui no estúdio, mas a gente vai passar a palavra para o Marcelo, que vai conduzir a videoconferência. Boa tarde a todos. Há algum tempo já a gente não se vê aqui por essas telas. Eu espero que agora esse ano seja bastante promissor e a gente se veja com cada vez mais... de uma forma cada vez mais frequente, né? Não só através das telas. Não só através das telas. Bom, acho que a gente já pode passar a palavra para Santos, para de Santos, para o Marcelo começar, então, a contar para a gente a experiência e ensinar a gente o que ele aprendeu lá. Passo a palavra, Marcelo. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os curadores do Currículo Mais, os PCNPs curadores. É com grande satisfação que eu participo dessa videoconferência aqui sobre planos de aula. Eu acho que quando a Liliane jogou no grupo, né, ela falou no grupo, e foi até um certo desafio, né, da gente montar alguns planos de aula do Currículo Mais com objetos digitais de aprendizagem, logo eu lembrei da passagem lá no Centro Nacional de Mídias da Educação, no CNME, onde a gente montava os planos de aula semanalmente, né? A gente montava de 2 a 3 planos de aula semanais e todos eles focados no objeto digital de aprendizagem, que no caso do CNME eram os vídeos. Então, vídeos aí da TV Escola, vídeos de vários programas, Canal Futura, e que utilizava esse recurso para elaborar esse plano de aula, elaborar as aulas. Então, as aulas eram transmitidas aí para algumas escolas do Brasil inteiro, e a dinâmica da aula que eu acho muito interessante estar trazendo aqui, junto com esse plano de aula aí que a gente... que é uma proposta, na verdade, uma sugestão de plano de aula, e é legal ter a participação aí de PCNPs curadores aí de todo o estado de São Paulo, que façam sugestões, que participem também, para a gente estar melhorando e aperfeiçoando esse plano de aula. Então, eu vou passar agora para a tela aí que vocês acompanhem aí na tela, os objetivos dessa videoconferência sobre planos de aula do Currículo Mais. Então, a gente tem aí os objetivos da videoconferência. Apresentar uma proposta de plano de aula que utiliza objeto digital de aprendizagem. No caso, o ODA é o vídeo. Buscar possibilidades para o desenvolvimento de habilidades e competências e refletir sobre essa proposta de plano de aula e aperfeiçoá-la com a participação dos PCNPs curadores do Currículo Mais. Então, é legal a gente pensar que é uma proposta, uma ideia. Fiquei contente que já tenha sido validado aí por São Paulo, que utiliza o vídeo. E como o nosso currículo ele é muito focado, né, em habilidades e competências, a base do nosso currículo, e também o que está vindo aí da BNCC, são as habilidades e competências, nada melhor do que a gente fazer esse casamento, Currículo Mais e
BNCC, habilidades e competências, e o nosso currículo também daqui do estado de São Paulo, que está sendo aí revisto, né, replanejado. Então é bacana a gente já alinhar, fazer esse alinhamento e dentro aí dessa perspectiva de começo de ano mesmo, tá? Então, a gente tem na próxima tela, vocês vão poder acompanhar como que surgiu essa ideia de utilizar objetos digitais de aprendizagem a partir de uma situação problema. Eu vou ler aí com vocês. Uma professora de geografia fez um levantamento das habilidades em que os alunos da primeira série do ensino médio ficaram em defasagem no primeiro ano de 2018, no ano de 2018. Uma das habilidades identificadas foi identificar em textos e ou mapas impactos ambientais em diferentes escalas geográficas. E como trabalhar de forma diversificada essa habilidade com os alunos que estão agora na segunda série? Então, pode voltar aqui comigo? Então, a ideia é basicamente essa. Foi um caso real que aconteceu aqui em Santos. Uma professora de geografia, ela tinha acabado de fazer o levantamento das habilidades que os alunos estavam em defasagem na primeira série do ensino médio. Esses alunos já estão agora começando a segunda série. E uma das habilidades foi essa apontada aí que eu falei para vocês, né? Identificar em textos ou mapas impactos ambientais em diferentes escalas geográficas. E como que vai se trabalhar isso, né? Porque muitas vezes a gente consegue identificar a habilidade, mas a gente fica pensando como que eu vou trabalhar aquela habilidade e de forma diversificada. E daí que veio a ideia mesmo de montar o plano a partir dessa habilidade. Depois a gente conseguiu identificar outras habilidades que também são de geografia e que estão dentro do nosso currículo e que também contemplam, conseguem trabalhar com aquele vídeo que é aqui do plano de aula, já que a base do vídeo, a base da aula é aquele vídeo sobre Brumadinho, né, a queda de barragens da barragem de Brumadinho, a queda o rompimento da barragem de Rejeitos, que é um tema aí atual, e eu acho que é muito bacana. Até a nossa querida PCNP Catarina, lá de Pirassununga, ela fez a sugestão no grupo que a gente fizesse a curadoria de objetos digitais de aprendizagem com esse tema, já que ele é bem atual e ele traz assim possibilidades muito grandes de reflexão, de estudos, de atividades e de aprendizagem mesmo, e de uma forma interdisciplinar. Tá? Então a ideia foi essa, foi a partir de um caso real que aconteceu com a professora, e a gente trouxe aí essa perspectiva da Liliane com o plano de aula, da Catarina lá de Pirassununga com o tema Brumadinho, e eu acho que as coisas foram se encaixando até a realização desse plano de aula. Tá? Então, se a gente pensa em impacto ambiental, e se a gente pensa que os alunos estão com dificuldades numa habilidade específica, acompanhem aí na tela. A gente cria uma hipótese sobre o que os alunos estão tendo dificuldade. Eu conversei com essa professora de geografia, tá? E aí vocês podem acompanhar aí a hipótese da dificuldade que os alunos estão tendo. Impactos ambientais, dificuldade de distinguir causas naturais e causas antropogênicas. Então isso foi apontado pela professora de geografia. Eu conversei com ela logo depois do plano de aula. Ela falou que realmente uma parte dos alunos estavam com essa dificuldade. Eles achavam que impacto ambiental, o desastre natural, o desastre ambiental, era tudo produzido pela natureza. Eles tinham dificuldade em identificar quais são as causas, quais os problemas, como o homem estava envolvido nessas situações, tá? No próprio caderno do aluno de geografia, quarto bimestre, primeira série do ensino médio, vocês podem acompanhar na próxima tela, ele traz alguns exemplos de impactos ambientais, de desastres naturais aí, desastres causados pelo homem também, tá? Então a gente tem aí a erupção do Krakatoa em 1883, acidente nuclear de Fukushima, Japão, em 2011. Todos esses dois relatos, eles aparecem em forma de texto, né, dentro do nosso caderno do aluno. Só que são coisas assim que ficam muito distantes da realidade do aluno.
né? Para alguns é muito difícil imaginar uma coisa ainda distante no tempo, aí, a erupção do Krakatoa. Eles conseguem entender que a erupção de vulcão é uma coisa natural, tá? E mesmo no acidente nuclear de Fukushima, eles sabem, eles entendem que foi causado ali por um tsunami que aconteceu em 2011, e também, mas eles ficam em dúvida até que ponto a construção do homem, o que é radiação, né? Importância aí de um trabalho interdisciplinar com química também. Então, algumas coisas eles fica meio no ar para eles. E a importância da gente trazer referências mesmo, locais, regionais, no caso aqui do Brasil, de Brumadinho. Aí a gente parte para uma sugestão, né? Se eu tenho uma habilidade, na próxima tela vocês vão conseguir acompanhar. Se vocês têm uma dificuldade identificada, a sugestão é você montar um plano de aula diversificado, se com textos, né? Já que a gente tem no caderno de aluno textos, né? Esse material é textual e mapas também, e eles estão tendo dificuldade, a sugestão são planos de aula com a utilização de objetos digitais de aprendizagem, no caso o vídeo, para diversificar a aula, e aí já utilizando a plataforma do Currículo Mais. Na próxima tela vocês vão ver que essa produção do plano de aula, tá? Ela é baseada, então, como eu tinha falado para vocês, numa metodologia aí que existe chamada Incluir para Transformar, que é a metodologia utilizada para os planos de aula no CNME, no Centro Nacional de Mídias da Educação, e é uma metodologia que já foi muito testada e que tem tido bons resultados. Acho que pode voltar aqui comigo. E aí a importância mesmo da gente estar refletindo sobre essas questões. Eu tenho uma habilidade em defasagem. Como eu vou trabalhar essa habilidade? De forma que não seja a mesma que foi trabalhada aí no caderno do aluno no final do ano. Como que eu vou diversificar? Eu posso trazer um objeto digital de aprendizagem, no caso, um vídeo para estar sanando. Só que em que modelo? Como que eu vou trabalhar? Que modelo que eu posso trabalhar? Como que eu posso elaborar essas atividades, esse plano de aula, de forma que realmente eu consiga desenvolver as habilidades e competências relacionadas que os alunos estão com essa dificuldade, tá? Daí a importância da gente ter um plano de aula, um modelo de aula que realmente já tenha sido testado e que realmente tenha tido bons resultados. Daí a ideia de trazer esse plano de aula do CNME mesmo, do Centro Nacional de Mídias da Educação. Tá? E já que a gente está falando desse plano de aula, acompanhem aí na tela comigo. Tá? Então esse plano de aula ele foi elaborado pensando na questão de Brumadinho, em Minas Gerais, tá? E ele tem vários itens, ele começa com vários itens ali que nós, PCNPs, podemos ir completando, né? A gente pode curar outros objetos digitais de aprendizagem e ir colocando esses itens. Muitos desses itens a gente já faz durante a curadoria do próprio Currículo Mais, tá? Então a gente tem ali título da aula, sugerido por objeto digital de aprendizagem, no caso aqui um vídeo, mas a gente está imaginando que a gente possa aumentar, a gente pode utilizar os outros objetos também e fazer um teste aí com esse plano de aula, se ele dá certo também com um simulador, com um jogo, com um áudio, com uma animação, tá? Então, o vídeo a gente sabe que ele dá muito certo, mas a ideia é ampliar esse campo e utilizar também os outros objetos digitais. A gente tem aí também a descrição do ODA, o objetivo da aula, que é sempre bom a gente colocar, os conteúdos que serão trabalhados durante a aula, componentes curriculares envolvidos, tá? Que aí a gente pensa já numa coisa de interdisciplinaridade, a gente sabe que Brumadinho é bem isso, né? Essa questão de Brumadinho, você consegue trabalhar com várias disciplinas dentro ali dessa aula. Etapa de ensino, tipo de recurso, competência geral da BNCC, habilidade do currículo da Secretaria da Educação, palavras-chave, as tags que a gente já utiliza aí no Currículo Mais, na plataforma do Currículo Mais, e atividade pedagógica em si. Então, depois de todos esses dados, a gente vai ter a nossa atividade pedagógica. Pode voltar aqui para mim? Então, é bacana que a gente reforce, estamos trabalhando com o tema de Brumadinho, o rompimento da barragem de Brumadinho.
Esse é o tema norteador para essa aula, tá? É um assunto atual, como eu falei, ele é de sensibilização, os alunos estão muito envolvidos, as cenas aparecem aí constantemente, ainda são retomadas na televisão. É um assunto de grande poder aí de mídia, está aparecendo muito na mídia, e a gente faz todo esse passo a passo, esses item a item, a gente preenche nesse plano de aula todos esses itens para a gente estar compondo o nosso plano de aula. E aí a gente passa depois para essa parte realmente prática. A aula começa a partir daqui, desse item, atividades pedagógicas. Voltando aí na tela, a gente pode acompanhar, então, atividade pedagógica. Na próxima tela, vocês vão ver como que era no CNME, tá? Então, essa aula era a parte pedagógica da aula, lá no CNME, era organizada da seguinte forma: a gente tinha a agenda do dia, né, que está aí em 8 itens, a acolhida, momento das equipes, problematização, exibição de vídeo, leitura de imagem, atividade complementar, memorial e a avaliação do dia. E aí a proposta para a utilização no Currículo Mais, a gente pode ver na tela seguinte, tá? Que ele vem na mesma sequência, só que um pouquinho diferente. A gente chama de cronograma da aula, e aí também em 8 itens, que seria a parte da integração, o trabalho de cooperação, estimulando a curiosidade, utilização do ODA, estudo do ODA, atividade de aprofundamento, hoje aprendi e avaliação do dia. A gente vai trabalhar esses 8 itens aí, passo a passo, porque já que ele compõe, a gente está pensando em Brumadinho, e a gente quer estruturar a nossa aula pensando em habilidades e competências, e também pensando nas habilidades, nas competências aí já da Base Nacional Comum, é importante que a gente tenha essa visão mesmo, tá? Como é importante esse passo a passo, essas sequências de atividades para a gente chegar nesse objetivo que é desenvolver habilidades e competências. A gente pode passar para a próxima tela e a gente tem aí o item 1. Então vamos começar ali bem do princípio, que são o item 1 e o item 2. Eu vou falar com vocês esses 2 itens. Item 1, professor, que é a integração. Professor, esse é um momento de interatividade na sala de aula e entre as turmas que irão ao ar. Reforça a importância do trabalho das equipes ao desenvolverem atitudes de respeito ao outro e de valorização da cooperação e parceria. Lembrando que ao ar, no caso aí, é no CNME, mas a gente pensa aí na estrutura da sala de aula onde os alunos vão fazer a interação. Tá? Continuando aí, a gente tem o item 2, na próxima tela, que são a apresentação das equipes lá no CNME, e a gente chamou de trabalho de cooperação aqui no Currículo Mais. Os alunos apresentam um resumo do que foi aprendido na aula anterior. Tá? E, prosseguindo, no item 3, a gente tem problematização e estimulando a curiosidade. Pode voltar um pouquinho aqui para mim agora? Então, a gente falou aí de 2 itens iniciais, tá? Os 2 primeiros itens aí que a gente tem, que são a agenda do dia, mais a integração, momento de integração e acolhimento, e o momento de trabalho das equipes. Esse acolhimento, essa integração, é aquele momento inicial, onde o professor estimula os alunos. Olha, o trabalho de hoje, antes de começar qualquer atividade da aula, é importante que o professor estimule. Olha, é muito importante hoje a gente trabalhar em equipe, que um coopere com o outro, que um ajude o outro, que a gente monte grupos, os chamados agrupamentos produtivos, porque a dinâmica da aula vai ser essa. Então, já vai ganhando esse contorno de uma aula, desse plano de aula que a gente tem lá no CNME e que a gente está trazendo aqui para o Currículo Mais. Tá? E também esse trabalho em equipe, esse trabalho de cooperação, ele perpassa por uma revisão dos conteúdos trabalhados na aula anterior. Então, antes de começar a aula sobre Brumadinho hoje,
Claro que aqui você não teve uma aula anterior, mas a própria aula de Brumadinho ela já foi testada e ela dura mais ou menos 3 aulas. Então, se você está na passagem da primeira para a segunda aula, os alunos mesmos, no trabalho de equipe, no trabalho do aluno ser autônomo, dele ser autor ali dentro do processo de aprendizagem, eles mesmos se organizam para fazer um resumo do que foi visto na aula anterior. Então, esses 2 momentos, 1 e 2, eles são muito importantes porque eles visam esse acolhimento, essa integração entre os alunos, essa visão de trabalho em equipe e, principalmente, né, o aluno, ele é autor do conhecimento, não fica só na dependência do professor rever tudo, porque normalmente às vezes o professor faz a revisão de toda a aula anterior. Não, os alunos já se organizam e eles fazem uma revisão do que foi visto na aula anterior. Essa que é a ideia desses 2 itens iniciais, 1 e 2, desse primeiro momento da aula, dessa preparação. Tá? É um momento rápido, assim, que não dura mais do que 5 minutos, 3 minutos talvez, mas super importante para que os alunos entrem no clima dessa integração, tá? Que seja um momento de trabalho de equipe mesmo. Aí a gente pode voltar para a tela do item 3, tá? Vamos lá, item 3, problematização e também estimulando a curiosidade. Eu vou pedir só para voltar um pouquinho na tela anterior, eu acho que não sei se é possível voltar, que a gente tem aí o item 3, tá? Item 3, problematização lá no CNME, e a gente está chamando aqui de estimulando a curiosidade. Pode passar para a próxima tela. Olha lá o que fala esse item 3. Estimule o interesse e a curiosidade de seus estudantes. A problematização proporciona o acesso imediato aos conhecimentos prévios dos estudantes, estimulando a reflexão por meio de questionamentos orais ou escritos, imagens, desafios, situações, problemas, entre outras possibilidades. Pode passar para a próxima tela. Então, no Currículo Mais, a gente está chamando essa primeira atividade. A gente já teve a preparação de estimulando a curiosidade. Olha como que ficou essa atividade pensando no vídeo de Brumadinho. Em 4 grupos, respondam. Vocês já ouviram falar em desastres ambientais? Citem exemplos. Tá? Pode voltar aqui comigo? Então, vocês viram que é uma questão bem objetiva. A problematização, estimulando a curiosidade, tá? É aquele primeiro contato que o aluno vai ter, primeiro contato entre aspas, né? Mas é dentro da aula, o primeiro contato que ele vai ter com aquele assunto que o professor está trabalhando. No caso aí, o rompimento da barragem de Brumadinho, e aí se a gente pensar numa coisa mais ampla, né, seria os desastres ambientais. Vocês já ouviram falar em desastre ambiental? Cite exemplos. Então, é importante neste momento, né, da problematização, do estimulando a curiosidade, que a gente traga os conhecimentos prévios dos alunos. Porque esses conhecimentos prévios, às vezes, eles podem estar distorcidos. De repente, o aluno pensa que desastre ambiental é uma coisa e lá na hora ele vai falar e a gente sabe que não é exatamente aquilo que ele está falando. Então, é um momento que a gente pode corrigir as dificuldades, os erros, os mal entendimentos que os alunos podem ter e também aproveitar para colocar mesmo ali o conceito correto. E aí, grande parte deles surpreendem a gente trazendo exemplos aí de desastres ambientais que a gente vê no mundo inteiro e muitas vezes em realidades locais, né? Aqui em Santos, por exemplo, a questão das marés, né? Em épocas de tempestades, a gente sofre muito na região ali da praia, da ponta da praia, tá? Porque o oceano, as ondas, né, a ressaca, faz com que a gente tenha uma série de problemas ali naquela região. Então, são questões ambientais que a gente não tem, o homem não tem controle, mas nessa discussão dessa primeira atividade de estimulando a curiosidade, a gente pode trazer para os alunos, tá? É muito importante essas referências que a gente faz. É o momento de estimular os conhecimentos prévios, tá? E que linka, inclusive, né, quando a gente pensa, é no nosso próprio material.
na própria sequência, nas próprias situações de aprendizagem do caderno do aluno e do caderno do professor, a gente tem aquela primeira atividade que é exatamente trabalhar com esses conhecimentos prévios, fazer as correções ali quando há necessidade, mas principalmente já trazer todo esse conhecimento que o aluno já tem sobre aquele assunto. Então, é muito bacana a gente trabalhar nesse primeiro momento e essa proposta aí dentro da atividade do nosso plano de aula aqui do Currículo Mais, que a gente tenha isso, porque você já faz um diálogo com o nosso material do currículo do Estado de São Paulo e já amplia aí para o nosso material, para a nossa perspectiva de objeto digital de aprendizagem do Currículo Mais. A gente pode voltar aí na tela, então vamos aí para o item 4. Tá? Já vimos ali o momento inicial de integração entre os alunos, já vimos o momento do conhecimento prévio, que foi aquela questão objetiva, e a gente chega aí no item 4, que é propriamente trabalhar com o objeto digital de aprendizagem. Lá no CNME a gente chamava de exibição de vídeo. Aqui a gente está colocando como sugestão, mas se outros PCNPs tiverem uma ideia melhor, utilização do vídeo aqui no Currículo Mais, tá? Utilização do ODA, né? Porque aqui a gente, neste plano de aula, estamos trabalhando com o vídeo, mas a gente vai pensar também em ampliar, como eu tinha falado, para jogos, para simuladores, etc. e tal. Continuando na próxima tela, olha como que a gente entende esse item 4. Chame a atenção dos estudantes para que observem os textos orais e imagéticos que ampliam e atualizam o seu entendimento sobre os temas ou conteúdos e conceitos abordados no vídeo. A gente pode passar para a próxima tela também, que eu vou já juntar. Então, a gente teve a exibição do vídeo, a gente teve os alunos assistem o vídeo de Brumadinho, tá? E aí, eles têm a primeira atividade, que é esse item 5 aí, que lá no CNM a gente chamava de leitura de imagem, e a gente está chamando aqui de estudo do ODA aqui no Currículo Mais. Vamos ver como que acontece esse item 5 na próxima tela. Apresente questionamentos aos estudantes, motivando-os para a leitura de imagem, estimulando a observação, os seus conhecimentos prévios, a compreensão de mundo, a criticidade, a construção de conhecimentos, o desenvolvimento da oralidade e da escrita. E, na próxima tela, a gente vai ter essa atividade na prática. Olha como que aparece essa atividade. Então, o tema são desastres ambientais e atividade para os alunos. Agora vocês vão formar 3 grupos e cada grupo vai responder as seguintes atividades. O grupo 1, descreva o que aconteceu após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais. Do grupo 2, o que o funcionário Sebastião Gomes fala sobre a tragédia. E o grupo 3, o que podemos identificar no mapa apresentado no vídeo e como eles foram afetados. Pode voltar aqui comigo? Então, vamos só retomar aqui, vamos só relembrar. Tivemos um momento ali de integração, tá? Passamos pelo momento de atingir os conhecimentos prévios dos alunos e chegamos agora ao momento de trabalhar com o ODA, com o vídeo. A gente apresenta o vídeo para os alunos, eles assistem, prestam bastante atenção, fazem as anotações que acham necessários. O professor, ele solicita para os alunos que eles prestem atenção em cada detalhe de imagem que aparece no vídeo, mas também em cada detalhe de narração. E é muito bacana, nesse momento de exibição do vídeo, né, quando eles estão estudando o objeto digital de aprendizagem, é que a gente consegue perceber como cada aluno, às vezes, tem uma inteligência mais focada no auditivo, então a narração para ele é mais importante, o que ele escuta é mais importante. A gente tem aquele aluno que ele é mais ligado ao visual, à imagem, então as imagens para ele traz mais informações, ele não é tão ligado às vezes no auditivo, mas as imagens para ele consegue fazer uma leitura muito bacana. E aquele aluno também que ele precisa anotar, fazer as anotações ali e que também consegue
buscar essas informações dentro desse processo de anotações. Então ele assiste o vídeo e aí, após assistir o vídeo, ele vai nessa atividade que a gente falou dos grupos, né? Aí cada grupo fica responsável por um aspecto do vídeo, tá? Como eu falei para vocês, o grupo 1 vai descrever o que aconteceu depois do rompimento da barragem. Então eles vão lá e respondem aquela atividade. O grupo 2, eles já vão focar no depoimento, né, do que fala um dos funcionários que estavam ali naquele momento que a barragem rompeu, já que o vídeo de Brumadinho, na verdade, é uma reportagem aí, e você tem uma série de informações que são passadas via entrevista por um funcionário que estava exatamente naquele momento ali, tá? E o grupo 3, eles vão identificar no mapa, porque tem um trecho dentro do vídeo que aparece uma imagem aérea e a gente pode localizar, tá? Onde que está a barragem, aonde que está o refeitório, onde está localizado cada uma do que tem ali dentro, que faz parte ali da barragem, tá? Então, dá para você fazer essa leitura de imagem, essa leitura de mapa dentro do vídeo também, tá? E aí você consegue pegar todos os aspectos mais importantes que aquele objeto digital tem dentro desse questionamento, tá? E aí você consegue também trazer essa parte de argumentação. Olha, você traz com fatos reais que você está analisando dentro daquele vídeo, você consegue falar, olha, observando o vídeo, eu percebi que aconteceu isso e aquilo, e o aluno amplia o seu conhecimento neste momento dessa atividade que é a mais relacionada com o objeto digital mesmo, tá? Continuando aí na tela, a gente vai passar para o próximo item, que é o item 6, tá? Olha lá, o item 6 é a atividade complementar, que a gente chamava lá no CNME, e aqui a gente vai chamar de atividade de aprofundamento aqui no Currículo Mais. Então, o que é essa atividade de aprofundamento? Enriqueça esse momento com a utilização de diversas linguagens, promovendo o lúdico, o estético, o artístico, o exercício das múltiplas inteligências e os cuidados com o meio ambiente. E a gente tem na próxima tela o próprio exemplo do item 6, tá? Formar 2 grupos, os alunos, aí já é a atividade em si, os alunos vão formar 2 grupos, cada grupo irá refletir sobre os problemas causados por desastres ambientais, como o ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais. E vão elaborar um cartaz contendo o grupo 1, o que poderia ser feito para evitar desastres como o ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais, e o grupo 2, quais ações poderiam ser feitas para ajudar os sobreviventes e familiares das vítimas do rompimento da barragem. Pode voltar aqui comigo. Então, percebam aí que a gente vai num crescente, né? Primeiro o professor fez uma integração com o grupo para eles saberem, hoje vamos trabalhar em equipes. Essa aula é muito importante, que um ajude o outro. Aí trouxemos uma problematização, o primeiro contato com desastres ambientais, o que eles já sabem, o que eles já conhecem sobre aquilo. Aí utilizamos o objeto digital de aprendizagem e eles responderam uma atividade falando, né, relatando o que viram, o que observaram, o que acharam de mais importante, de mais significativo no vídeo. E aí a gente chega nessa atividade 6 que a gente está agora, que é o de aprofundamento mesmo, onde eles vão um pouquinho mais além. Eles vão pegar aqueles conhecimentos que eles acabaram de adquirir na leitura de imagem, na utilização do vídeo, ao assistirem o vídeo, e vão pegar esses conhecimentos e elaborar uma outra coisa. No caso aqui, a gente está solicitando que eles elaborem um cartaz, né? E esse cartaz, um grupo vai falar o que pode ser feito para evitar desastres ambientais, o que poderia ser feito, e o outro vai no outro lado. Eles vão falar, o outro grupo vai falar sobre
o que pode ser feito com os sobreviventes, com as famílias, né? Que muitos ali perderam tudo. Então a gente consegue trabalhar tanto esse lado de prevenção, mas também depois que a situação, que o desastre ambiental acontece, o que pode ser feito como ajuda para aquelas pessoas que vivenciaram ali a realidade local, tá? E importante, né? A gente está pedindo que eles elaborem um cartaz. Então eles viram o que aconteceram, o rompimento da barragem, viram o que aconteceram, o depoimento daquele funcionário que aparece na reportagem, viram o mapa, né, da localização da barragem, o local aonde foi sendo arrastado, aonde a correnteza, aonde levou os rejeitos, né, foi perpassando ali, aquela avalanche aconteceu, e agora eles vão criar uma atividade, que é esse cartaz. Poderia ser uma campanha? Poderia. Então, além de um cartaz, a gente pode falar, olha, utilizem esses conhecimentos que vocês tiveram sobre o vídeo e montem uma campanha, tá? Poderia ser uma carta aos governantes? Também. Com esses mesmos temas, eles poderiam fazer uma carta aos governantes relacionadas, fundamentada no que eles viram no vídeo. Panfletos explicativos. Então, aqui vai da criatividade do professor conduzindo a sua aula para você conseguir atingir o máximo do seu aluno. E eu acho que o mais importante aqui, você já promove o conhecimento. Tudo que eles aprenderam com o ODA, com o objeto digital de aprendizagem, eles já estão aplicando nessa atividade logo em seguida. Então é bacana que a gente reflita isso, né? Eu já estou utilizando aqueles conhecimentos que eu tive quando eu assisti o vídeo, quando eu utilizei o ODA, na prática, criando uma campanha, elaborando um cartaz, elaborando uma carta para os governantes. É muito importante isso, tá? Vamos então prosseguir para o próximo item. A gente vai chegar então agora no item 7, acompanhem aí na tela. Item 7. Lá no CNME a gente chamava de memorial. Aqui eu coloquei como hoje aprendi, tá? E vamos para a descrição desse item 7. Incentive a escrita e a elaboração de um portfólio pelos estudantes. Este instrumental pedagógico possibilita o acompanhamento de seu processo de aprendizagem, realizando assim uma autoavaliação de seu percurso rumo aos seus objetivos pessoais, escolares e profissionais. Escrevendo o que aprendeu ajuda a concretizar o processo de aquisição do conhecimento. E vamos direto então para o exemplo do item 7. Olha como que eu posso fazer essa atividade, solicitar. O que eu solicito para os meus alunos? Apresente de forma criativa um aspecto marcante sobre a aula de hoje. Tá? Pode voltar aqui comigo. Esse momento do hoje eu aprendi é aquele que aparece no nosso caderno do aluno, né? Em todos os cadernos do aluno, em todas as situações de aprendizagem, a última atividade é o que eu aprendi. E ela é muito importante exatamente por isso que eu falei, porque é um momento onde o aluno faz de próprio punho, escreve de próprio punho o que ele aprendeu na aula daquele dia, né? E é importante que muitas vezes essa atividade do eu aprendi, às vezes o professor deixa meio de lado ou é mais complicado realizar em sala de aula, mas essa atividade é de fundamental importância para concretizar a aprendizagem do aluno. Ele precisa expor, ele precisa escrever, ou ele precisa mesmo que fale oralmente o que ele entendeu, o que ele absorveu daquela aula de hoje. Eu acho que isso conversa muito bem com essa proposta de plano de aula do Currículo Mais, né? Que a gente vem nesse processo dos conhecimentos prévios, da utilização, assistir um vídeo, identificar ali tudo que tem de informação no vídeo, a gente ampliou, aprofundou, criando um cartaz, e agora os alunos precisam escrever o que ficou de mais importante e significativo naquela aula dele. Tá? E é um momento importante exatamente por isso, porque faz parte do processo de aprendizagem. Você precisa concretizar aquele conhecimento. Ele não pode ficar solto ali. Não é porque ele realizou outras atividades
que falam daquele assunto que necessariamente ele incorporou. A partir do momento que ele escreve com as próprias palavras, ele redige, ele faz um relato pessoal sobre tudo que foi aprendido na sala de aula, ele tem uma fala própria dele. Ele torna aquele conhecimento próprio, ele concretiza o processo de aprendizagem. Então é muito importante esse momento que a gente já tem na nossa estrutura do currículo, a gente já tem no nosso caderno do aluno e caderno do professor, e a gente traz aqui, já que a gente tem esse diálogo, é importante esse diálogo currículo mais, currículo do Estado de São Paulo, para o nosso plano de aula, para essa sugestão de plano de aula aqui do nosso currículo mais. Vamos então para o último item, que é o item 8. Acompanhem aí na tela. Item 8. Avaliação do dia. A gente tem tanto no CNME e no currículo mais eu deixei o mesmo nome. Olha lá. Estimule a participação ética, crítica, criativa, responsável e respeitosa em que se promova uma escuta aos estudantes a partir de critérios estabelecidos na turma. E olha o exemplo prático desse item 8, aqui no currículo mais. Avalie a aula de hoje com estrelinhas. Muito boa para 3 estrelinhas, boa, ele vai dar 2 estrelinhas e precisa melhorar 1 estrela. Tá? Pode voltar aqui comigo. Então a gente está finalizando a nossa aula e o aluno vai avaliar. Eu acho que quanto mais criativa e diferente for essa forma de avaliação, é o que a gente percebia lá no CNME, mais estimulante vai ficar para os alunos. Então eles podem fazer estrelinhas e votando 3 estrelinhas, 2 estrelinhas, precisa melhorar uma estrela só. E aí ele explica os motivos, e o professor já pode ir fazendo um levantamento, os motivos que ele achou que aquela aula ainda precisa estar melhorando. Tá? Então a gente consegue ali avaliar se a dinâmica da nossa aula foi legal, se as aprendizagens realmente aconteceram diretamente com quem é o mais interessado, que é o aluno. Né? Então essa atividade da avaliação do dia, ela fecha o nosso plano de aula aí do currículo mais, essa proposta, essa ideia, essa sugestão de plano de aula do currículo mais, mas é um momento sempre importante, né? A gente precisa escutar o que o aluno tem a dizer sobre a nossa aula, até para a gente corrigir roteiros, refazer algumas atividades, algumas questões, para a gente estar aperfeiçoando a nossa aula mesmo, tá? Vamos então para a próxima tela. Já quase finalizando a minha fala aí, a gente tem a socialização das aprendizagens. Tá? Então, a gente viu os vários itens, tá, das atividades e a gente tem aí, professor, este é mais um momento de interatividade entre as turmas. Solicite aos estudantes que expressem suas ideias com brevidade e objetividade, quando sua turma for contemplada para entrar ao vivo. Claro que aí é no caso do CNME. No caso aí a gente está falando da sala de aula, tá? Mesmo que sua turma não tenha sido contemplada, vivencie esse momento em sala de aula, valorize o trabalho dos estudantes, chame atenção para a próxima atividade. Tá? Então, essa socialização é muito importante e na próxima tela a gente vai ver exemplos, tá, de cartazes. A gente está vendo ali problematização, são exemplos de atividades que a gente fez lá no próprio CNME, porque assim, a gente preparava as aulas, mas a gente também vivenciou, a gente teve um momento de vivenciar cada uma das atividades para a gente sentir como que é, quais são as possibilidades que os alunos têm. E aí é muito da criatividade do professor. Pode passar para a próxima tela. Olha lá, tá? Na parte de avaliação, a gente pode criar um mural das avaliações, o que o aluno achou daquela aula, o que precisa melhorar, tá? São sugestões de ambiência. E é sempre bacana, na próxima tela vocês vão ver aí, olha, o mural que a gente criou lá, de todas as atividades de uma das aulas, tá? E é importante essa ambiência, porque a gente tem... Pode voltar aqui comigo agora, a gente já conseguiu ver as telas. Então, é muito importante essa questão da ambiência, e eu agradeço aí a Marta, a minha diretora de núcleo, que ela falou assim, Marcelo, coloca como ambiência, porque
a gente pensa em ambientes aritmetizadores, matemática, tá? Ambientes voltados, alfabetizadores, voltados para a alfabetização. Mas quando a gente fala em ambiência, a gente pode utilizar esses ambientes, os geográficos, os da biologia, os das ciências, de todas as disciplinas, a gente pode ter aquele ambiente que ajuda o aluno, a gente colocando as atividades que eles mesmos realizaram e fazendo esse mural, eles podem estar ali olhando, revendo. Às vezes, durante a aula, o aluno ficou com alguma dúvida, tá? E de repente ele teve vergonha de perguntar para o professor. Aí ele vai lá e dá uma olhadinha na resposta do colega no próprio mural. E aí ele consegue aprender por conta própria. A gente vê alunos, por exemplo, às vezes termina a aula e os alunos continuam lá na frente do mural, discutindo, olha, não, aqui poderia ser assim, aqui poderia ser assado, um conversando com o outro. Então, esses ambientes, né, esses exemplos de ambiência, eles são muito importantes, estão dentro da proposta do CNME, mas também dentro dessa proposta de plano de aula do Currículo Mais, exatamente por isso, porque a aprendizagem ela não acontece somente naquele momento dos 50 minutos de aula, mas ela vai além. Durante o intervalo eles podem estar discutindo aquele painel, em outros momentos, de repente no dia seguinte um lembra de alguma coisa, revê ali naquele painel. Então é muito importante, é bacana também, a gente deixa como sugestão dentro do nosso plano de aula do Currículo Mais, que também tem esse momento, que tenha essa possibilidade de montar esses ambientes aí que fazem com que a aprendizagem continue acontecendo além do tempo de aula, tá? A próxima tela ela vai mostrar algumas fotos, são a sequência de 3 fotos agora. Quero que vocês deem uma olhada, porque essa sugestão de plano de aula que eu mandei aí no grupo, ela foi utilizada por aquela professora que estava tendo aquela dificuldade. O que eu vou fazer com essa habilidade de primeira série do ensino médio que eles estão em defasagem? Então ela já aplicou os alunos ali participando, não dá para muito ver ali no fundo, mas é o vídeo que ela está apresentando para os alunos. E na próxima tela a gente consegue observar os resultados que a professora foi anotando lá, as respostas que os alunos foram dando dentro de uma das atividades do plano de aula. Tá? A gente vê ali, arrastou tudo, matou pessoas, poluiu o rio. Tá? Então, ela foi respondendo de acordo com cada um dos itens de atividade do plano de aula que ela já colocou em prática. Né? Na próxima tela, a gente vai finalizando a aula com a contextualização, né? Já falamos durante a videoconferência, mas trazer referências da realidade do aluno, do local onde ele vive, é muito importante, tá? Pode voltar um pouquinho aqui para mim, para a gente estar finalizando? Então, é muito bacana isso, que a gente tem uma proposta de plano de aula e que ela já está sendo utilizado por essa mesma professora, que ela chegou com aquela situação, problema, com aquela dificuldade que ela estava tendo com aquela habilidade. Como trabalhar aquela habilidade de forma diversificada. E foi exatamente com o objeto digital de aprendizagem que ela conseguiu diversificar essa aula, mudar, sair um pouquinho daquele formato do caderno do aluno, que é muito bacana, que é muito importante também, mas ali no nosso caderno, especificamente nessa situação de aprendizagem, a gente trabalha com textos e trabalha também com mapas. E de repente eles não estavam conseguindo enxergar algumas coisas, alguns conceitos ali, que é o conceito de desastre ambiental, de uma forma aonde o homem, né, aonde que tem a mãozinha da natureza e aonde que o homem também tem a sua responsabilidade. E aí, com o vídeo, né, com o objeto digital de aprendizagem, foi possível que ela diversificasse essa aula, ela montasse a aula de uma forma, ela vivenciasse aquela aprendizagem de forma diferente, tá? E, principalmente, em vários momentos, ela traz a contextualização. Então, trazendo a realidade que a gente tem aqui na Baixada Santista. E é importante que, como a gente tem realidades muito diferentes
no nosso estado de São Paulo, existem regiões interioranas, né, regiões mais agrícolas, regiões onde a gente tem mineração. Então, cada região, Grande São Paulo, aí, metrópoles muito grandes aqui no estado de São Paulo, a importância de você estar contextualizando com a sua realidade local. Eu só queria, assim, antes de terminar minha fala, que eu acho que eu já estou até extrapolando um pouquinho aí o tempo, eu só queria dizer que eu conversei com essa professora de geografia, eu fui lá, fiz uma visita na escola e ela me fez alguns relatos positivos, né, sobre a questão da aprendizagem dos alunos. Primeiro que ela relatou que os alunos, no geral, gostaram muito e participaram bem das aulas, tá? Ela achou que o plano de aula trabalha, além das habilidades aí, próprias do currículo de geografia, mas também as habilidades socioemocionais que estão ligadas aí às competências socioemocionais ligadas à BNCC, que a gente sabe que tem uma das 10 competências está ligada a essa questão das relações socioemocionais. E ela falou assim que os alunos, eles acabam trabalhando a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Daquela pessoa, daquele funcionário que está sofrendo, das famílias. Então, ela relatou que é possível você trabalhar essa competência socioemocional. Ela também comentou a questão da argumentação, que aí eu vou lembrar muito da Silvia de Mojimirim, a Silvia que falou assim, que colocou no grupo, né, que a importância da gente estar trabalhando a produção textual, e a professora ela falou, a sequência de atividades permite isso. Você identifica, quando você assiste o vídeo, você identifica as informações mais importantes, como que aconteceu o rompimento, como que aconteceu aquela enxurrada, que desastre, quais os acontecimentos que foram ocorrendo a partir do rompimento da barragem. Mas também você trabalha a parte de argumentar e se posicionar em relação àquele assunto. A partir do momento que você monta um cartaz falando, olha, como que eu poderia evitar? Né? Quais ações que poderiam ser feitas para evitar que aquilo acontecesse? Tá? Ou ao mesmo tempo, o que eu posso fazer? Acontecer, já não tem mais jeito? O que eu posso fazer para ajudar a minimizar as situações que as vítimas, né, dessa tragédia, o que eu posso fazer para ajudar? Então, eu estou trabalhando essa questão de argumentação, tá, que você já amplia o repertório do aluno e ele acaba ficando melhorando as suas argumentações na hora de fazer uma produção textual, e eu acho que aí a gente consegue concretizar a questão da cidadania. A cidadania que está ligada não somente à questão das ciências humanas, mas eu acho que todas as disciplinas trabalhando junto mesmo com essa ideia de cidadania. Tá? Então, esses foram os resultados que a professora passou para mim, que ela já conseguiu obter com os alunos. Ela ainda não conseguiu terminar a aula, eu falei para vocês que a aula dela vai durar 3, ela já tinha conseguido trabalhar 2, mas assim que ela finalizar, eu gostaria de estar sabendo, e ela fazer o levantamento geral das aprendizagens dos alunos, aí claro que eu gostaria de estar acompanhando e verificando realmente as possibilidades reais de aprendizagem e diversificação dessa aprendizagem com objetos digitais de aprendizagem do Currículo Mais. Tá? Agradeço demais aí, vou terminando a minha fala por aqui, agradeço demais aí o convite da Liliana, da Camila, de toda a equipe de São Paulo, agradeço demais os colegas curadores do Currículo Mais que estão sempre aí apoiando, ajudando. Eu sei que é um trabalho aí bem complicado para a gente ganhar o nosso espaço na diretoria de ensino como curador do Currículo Mais, mas eu vejo que realmente é uma plataforma muito importante para diversificar as aulas e trazerem as aulas mais interessantes para os alunos. Obrigado a todos, obrigado, e passo a palavra aí para São Paulo, para a Liliane. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. A gente tem um pedido de palavra da Andréia, lá de Campinas Oeste. A gente passa a palavra para a Andréia e quem for querendo conversar com a gente é só fazer o pedido de palavra ou mandar um e-mail que mudou, eu falei errado, é faleconosco, rs@educacau.sp.gov.br. Quem não puder pedir a palavra, quiser mandar um e-mail, a gente recebe aqui.
passo a palavra. Andréia. Oi, boa tarde, Liliane, Camila, o Marcelo. Eu acho importante a gente retomar, né, essas videoconferências, o contato para esse início aqui de 2019. Eu sei que o objetivo da vídeo, então, né, exatamente para falar sobre o plano de aula, e eu acompanhei a discussão aí via WhatsApp a respeito, então, do ODA e da ideia de começar o ano pensando principalmente nessa questão aí de Brumadinho. Isso aí é um exemplo, eu acho que a gente pode fazer isso com outros também. Mas a minha questão, ela vai fugir um pouquinho disso, até eu não sei se é pertinente ou não, se não for vocês avisem, a gente discute num outro momento. Eu queria saber, assim, exatamente a quantas andas, vamos dizer assim, o Currículo Mais, porque eu fiquei um pouco ausente no final do ano passado, aliás, o segundo semestre inteirinho. Então, assim, eu não sei se a equipe é a mesma, se todos os curadores continuam, como é que está a equipe de revisão, se o nosso trabalho se mantém, se ele não se mantém. Seria legal dar uma retomada para relembrar aí alguns tópicos, né? Ou a função de cada um. Até mesmo porque eu estou assim, com outras demandas aqui na diretoria e trabalhando também com outras atividades para a CEGEB, e eu gostaria assim, de definir um pouquinho, de saber se a gente vai continuar com aquele trabalho à distância, com algumas horas aqui na diretoria para o Currículo Mais ou não, porque disso está dependendo também as minhas, vamos dizer assim, escolhas aqui em relação ao trabalho da diretoria e alguns trabalhos para a CEGEB. Então, assim, é uma questão um pouquinho mais pessoal, mas eu não sei se vocês têm como nos informar a respeito disso. É isso, passo a palavra. Obrigada. André, acho que a pergunta é bastante pertinente, até porque faz tempo que a gente não se fala. Nós vamos continuar a curadoria. No final do ano passado, a gente fez um levantamento de uma chamada, quem quer ser PCNP Currículo Mais. A gente tem um número bastante expressivo de PCNPs querendo compor a equipe. Então, na próxima semana, a gente vai fazer um levantamento de quem ficou na equipe e quem vai entrar e qual será a função de cada um nessa equipe ao longo deste ano. Eu acho que a gente vai trabalhar bastante, porque a gente vai, além de fazer a curadoria, a gente vai investir nessa elaboração de planos de aula focado no currículo paulista. Por enquanto, a gente vai fazer do jeito que o Marcelo passou para vocês, com as habilidades da BNCC, as habilidades do currículo, que enquanto o currículo paulista não chega efetivamente na rede, a gente vai trabalhar com as habilidades do currículo que esteve vigente até o ano passado praticamente e é vigente ainda para o ensino médio. Mas a gente continua assim, a gente amplia a equipe e a gente vai ter, evidentemente, mais curadores, mais revisores e mais elaboradores para este material. Não sei se você lembra, André, mas a gente chegou a perguntar uma época quem queria ficar na curadoria e quem queria passar para a elaboração de planos de aula. E na época a gente tinha ali um número maior de PCNPs e daria para a gente dividir um pouco, cada um focar em um trabalho específico. Então, a gente vai fazer isso. Infelizmente, as pessoas saem da diretoria ou mudam de função na diretoria e não avisam a gente. Então, a gente tem que todo ano, todo semestre, tentar buscar quem que continua, né, com a gente, quem não saiu. Tem gente que foi para a direção, tem gente que foi para a supervisão, tem gente que foi para a escola de ensino integral e a gente não... Tem gente que vem até para a equipe central e a gente só fica sabendo quando encontra a pessoa no corredor. Então, a gente precisa também, talvez, pensar junto como é que as pessoas falam, não quero mais, estou saindo, ou vou continuar aqui na diretoria, mas neste momento eu não posso me dedicar a isso. A gente sabe que a CEGEB vai ter uma série de demandas para os PCNPs, alguns já estão sendo chamados para ajudar em outras propostas, e aí é possível que não queiram mais permanecer no Currículo Mais, ou consigam conciliar as diversas propostas e a função aí desempenhada na diretoria. Então, a gente, a partir da semana que vem, começa um levantamento de quem ainda está na equipe e quer ficar,
quem está na equipe, mas vai precisar sair ou deseja sair, porque a gente já está junto, tem gente que a gente está junto desde 2013, outros foram entrando, e é normal. Para os interessados. E a gente tem os interessados, quantos são? São 98 interessados. 98 interessados em compor a equipe. Então, a gente vai agora, a partir dos próximos dias, entrar em contato com essas pessoas e confirmar. Ainda tem o interesse para a gente pensar também nas formações, que a gente nunca teve um grupo tão grande, então como é que a gente faz a formação de quem está chegando e a continuada para vocês para quem continuar na equipe. Não sei se eu respondo sua pergunta, mas é isso, a gente continua. Acho que a gente vai ganhar uma sobrevida, um fôlego forte agora, e a gente está bastante focado em dar uma estrutura melhor para a plataforma. Ela teve bastante oscilação o ano passado. Hoje, inclusive. Hoje, inclusive, quem tentar entrar não vai conseguir para fazer curadoria ou para indicar um objeto. Então, a gente tem trabalhado junto com a equipe de infraestrutura para ver o que está acontecendo para a gente melhorar a qualidade de uso também da plataforma, que não adianta a gente ter os objetos e ninguém conseguir acessar. Então, a gente está trabalhando em várias frentes agora, esse início de ano. Inclusive, a nossa preocupação sempre foi em oferecer objetos atuais, para que os professores pudessem falar de atualidades também com o uso de objetos digitais, né? E para isso a gente precisa ter um fluxo bom de curadoria, de revisão de conteúdo, publicação, né? Então, por isso que a gente sempre conta muito com todos vocês, para que esse trabalho flua da melhor forma possível e a gente possa colocar sempre conteúdos novos na plataforma. E aí, assim, essa aproximação nas próximas semanas, o nosso contato vai ser cada vez mais próximo para que essas coisas consigam avançar na velocidade que a gente precisa, tá bom? E por enquanto a gente tem uma proposta para fazer, enquanto a gente ajusta aí o que está acontecendo com a plataforma, enquanto a equipe de infraestrutura consegue verificar onde estão os erros, os problemas que estão acontecendo, que ela tem tido essas oscilações. Então, a nossa proposta agora é que a gente faça, foque um pouco na elaboração de planos de aula. É lógico que ninguém é obrigado a fazer plano de aula, mas como surgiu no grupo e o tema é interessante, porque a gente sempre falou que o objeto sozinho, ele não tem habilidade. O objeto sozinho não ajuda muito se o professor não souber como utilizar. E a proposta que o Marcelo trouxe, adaptada lá do Centro Nacional de Mídias, pareceu bastante pertinente quando a Catarina levantou a problemática lá de Brumadinho e outras tantas situações que a gente tem aí no nosso cotidiano que podem ser o pontapé inicial para outros planos de aula, que a gente pode trabalhar tanto com planos de aula para situações do dia a dia, situações que precisam ser discutidas urgentemente na escola, quanto fazer um plano de aula para alguns objetos que já foram curados e que, se ele estiver integrado a um plano de aula, potencializa o uso e facilita o uso do professor, que às vezes ele até acessa a plataforma, mas ele não sabe bem como usar. E aí fica o jogo pelo jogo, o vídeo pelo vídeo, e os alunos não entendem por que estão jogando, parece que é passatempo. E o professor não vê a aprendizagem acontecer. Então, para a gente integrar, de fato, o uso da tecnologia ao currículo, fazer o plano de aula talvez seja uma ajuda imediata para o professor, que no momento que vai procurar o objeto, já tem ali o plano de aula e dá um norte para ele de como usar. Você falando, Liliane, eu lembro numa formação passada do Marcelo pontuando a questão do uso qualificado do objeto digital, né? E acho que no plano de aula, nesse plano de aula construído, a gente consegue ver como valoriza o objeto digital, né? E também se torna fácil
não só para o professor, mas de fácil entendimento também para o aluno, né? Que tem lá um roteiro, uma forma de trabalho clara e para que a construção do conhecimento aconteça de uma forma mais tranquila, mais efetiva, né? Eu acho que a gente precisa pontuar que o Marcelo traz mais do que um plano de aula, ele traz uma metodologia. E essa metodologia que é muito importante para o professor, que a gente fala que ele tem que fazer diferente, mas ninguém conta para ele como é que ele tem que fazer diferente, como é que ele faz uma aula diferenciada. A gente viu que nessa proposta do Marcelo que não precisa de grandes recursos, não precisa mobilizar a escola, a gente não precisa mexer muito na sala de aula. Para diversificar. Para diversificar. É só como ele faz o agrupamento. Trabalha em grupos primeiro trabalhou com 4 grupos, depois trabalha com 2 grupos. Então, eu acho que a metodologia é o principal elemento que está trazendo esse plano de aula. Ele não é assim, plano de aula a gente encontra na internet, mas não com essa metodologia, porque ele tem lá, se a gente for nas grandes empresas que disponibilizam planos de aula aí online, ele tem lá como que o professor faz o passo a passo, mas não deixa claro qual é a metodologia, ou deixa para o professor pensar em quantas aulas ele vai fazer. E o Marcelo já deixou claro aí para a gente uma gestão de tempo de sala de aula, que a gente vivenciou isso a duras penas no Aventuras, que o professor não seguia com a aula, então ele acabava, alguns alunos ficavam entediados, óbvio, porque o professor ficava eternamente na mesma missão, na mesma atividade. Então, eu acho que trazer um pouco no plano de aula já, uma metodologia diferenciada, que já promove também uma gestão do tempo de sala de aula, faz com que dinamize a aula e efetivamente o professor consiga perceber a aprendizagem dos alunos com atividades simples. Ele precisa de uma televisão, por exemplo, para que todos os alunos simultaneamente assistam o vídeo e possam fazer a atividade. Ele não precisa de um questionário exaustivo para perceber se os alunos aprenderam ou não, entenderam aquilo ou não. A gente fala sempre como fazer levantamento de conhecimentos prévios e não ensina. Assim, em língua portuguesa, a gente tem aí já há bastante tempo esse trabalho do levantamento de conhecimentos prévios, com trabalho com texto, mas nem sempre isso é claro para as outras disciplinas. A gente fala lá nos PCNs, está escrito que leitura e escrita são compromissos de todas as áreas, mas como as áreas vão trabalhar? Então, eu acho que essa proposta, principalmente que tem essa integração da leitura de imagem, que é questão que o aluno vai errar. Ele vai errar da ANA até o ENAD. Os alunos não sabem trabalhar com leitura de imagem. Então, ele vai vivenciando aos poucos na sala de aula e rompe com aquela estratégia do professor de passar listas e listas de exercício e descobrir só um mês depois que o aluno não estava entendendo. Nesta proposta, o professor, aula a aula, consegue acompanhar o que os alunos estão entendendo, onde ele precisa voltar e retomar, porque em 50 minutos ele consegue verificar os conhecimentos prévios, apresentar um novo conteúdo e verificar se o levantamento prévio ele se comprova e como que ele se altera. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, vai deixar para fazer isso lá na avaliação mensal. Passou um mês e pouco, e aí como retomar todo o conteúdo que não foi aprendido. E essa proposta é muito pontual, a gente consegue acompanhar a sala e os alunos de maneira muito mais próxima, sem ser uma sobrecarga para o professor e nem exaustivo para o aluno. Então a proposta é que a gente, agora no material que foi para a rede sobre os para o início do ano, tem aí a proposta dos professores elaborarem os planos de aula. E aí a gente tem propostas diferentes de plano de aula. Essa proposta é muito simples, muito enxuta, então é fácil tanto para a gente aprender a fazer, como para repassar. Porque certamente nas escolas tem professores também que gostariam de contribuir elaborando o plano de aula. Então a proposta é que
os PCNPs possam fazer planos de aula, mas que possam também formar professores para que elaborem seus próprios planos de aula e melhorem. Ele pode até não compartilhar, mas se ele preparar um bom plano de aula, com certeza ele vai ter uma aula melhor. E isso a gente, infelizmente, não aprende na faculdade, não se ensina na faculdade, e aí ele vai vivenciar esse dia a dia de fazer uma aula diferenciada. Então, nossa proposta agora é que a gente tenha, a gente já pediu para a equipe de infraestrutura para desenvolver um lugar novo no Currículo Mais, que o professor vai clicar lá e vem plano de aula com objeto digital, porque ele pode ter nessa chamada que a secretaria fez, planos de aula sem objetos digitais, que também é válido. Nem sempre é possível, todo mundo conhece as condições da rede, nem sempre é possível, nem sempre é necessário o uso do objeto. Às vezes o professor vai trabalhar só com um texto, mas que ele tenha a metodologia de como tirar melhor proveito deste material. Então aí a proposta, vou pedir para pôr na tela, a proposta, que é o que o Marcelo apresentou agora, da gente elaborar planos de aula Currículo Mais e formar os professores para que eles também façam e contribuam e a gente povoe a nossa plataforma com outros recursos. A gente está desde 2013 com praticamente os mesmos recursos, então seria um recurso novo e aí num momento importante, num momento interessante em que a gente tem uma transição de currículo. E aí o professor contribuindo com os colegas, elaborando, e os PCNPs também, um plano de aula, no nosso caso, com objetos digitais de aprendizagem. Então, que tenha essa proposta que o Marcelo enviou para vocês, ele já enviou o template, a gente vai enviar para vocês esse material da videoconferência, o PPT, e a gente reencaminha para todo mundo por e-mail o template que o Marcelo mandou para a gente em Word no grupo, para que vocês se sintam à vontade, até para na hora de manipular, sugerir que a gente inclua alguma coisa, troque o nome de alguma coisa, retire alguma coisa, ou até pensar que disciplinas diferentes vão requerer planos diferentes. E como é que a gente pode trabalhar também interdisciplinarmente? O Marcelo falou que trabalha argumentação, leitura de imagens. Eu fui PCNP de língua portuguesa. Esse plano de aula serve também para a gente trabalhar em língua portuguesa. É lógico que eu acrescentaria algumas perguntas, talvez, que focasse na área, mas leitura de imagem está lá no nosso currículo e está muito forte agora no currículo paulista. Leitura de uma imagem em movimento, uma leitura de uma imagem estática, como que a gente lê esses textos híbridos de imagem e texto. Então, a gente pode fazer um trabalho mais articulado e contribuir para o trabalho dos professores também. Mais alguma coisa? Acho que é isso, Lili. Não tem mais pedido de palavras, certo? Então, a gente pede mais uma vez para que vocês mandem para a gente por WhatsApp quem assistiu lá a videoconferência, para o WhatsApp aqui da Rede do Saber, para a gente ter uma noção com quem que a gente vai precisar falar individualmente, porque às vezes em pouco tempo não dá tempo de se organizar, já tinha alguma outra atividade. Então, de novo, o WhatsApp é 011 99 996 6039. 99 996 6039. E aí, manda aí a quantidade de pessoas. Tem gente aí que a gente está vendo que tem 2 pessoas assistindo, tem gente que está sozinho. E aí a gente entra em contato com vocês a partir da próxima semana, sabendo quem vai continuar, quem quer ficar. Fiquem muito tranquilos, que a qualquer momento, quem quiser voltar é sempre muito bem-vindo. E também falando para a gente quem que vai enviar os planos de aula, para a gente ter uma noção como que a gente vai se organizar para subir esse material para a plataforma. Quem já tiver alguma proposta, né,
de plano de aula, pode até, sintam-se até à vontade de encaminhar para o nosso e-mail. Para o e-mail da Liliane, para o meu e-mail. Nós já vamos dar início a esse trabalho e assim que esse ambiente estiver pronto na plataforma, a gente já consegue subir propostas aí para que os professores possam utilizar. Mais uma vez, então, eu quero agradecer imensamente Marcelo, dirigente, diretor de núcleo, e a todos vocês pela participação numa sexta-feira, na hora do almoço praticamente. A gente não tinha outro horário, a gente tentou vários horários, mas não dava. Então, obrigada. Obrigada, gente.